Povo de Deus, a paz do Senhor, mais um vídeo aqui para o nosso canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre o processo chamado humilhação. Vocês conhecem esse processo chamado humilhação? Talvez alguns de vocês estão passando por esse processo chamado humilhação. Talvez alguns irão passar e outros estão terminando de passar esse processo chamado humilhação. Para mim falar sobre o processo chamado humilhação, eu preciso me basear no livro de Tiago, capítulo de número 4, verso de número 10, que diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Algumas Bíblias vão estar escrito: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Observa que aqui em Tiago 4,10, a expressão humilhai-vos está primeiro do que a expressão o Senhor vos exaltará. Ou seja, a palavra humilhação aqui em Tiago 4,10 está antes da palavra exaltação ou exaltai-vos. Por quê? Tiago não coloca a expressão exaltação antes da humilhação, mas Tiago coloca a expressão humilhação antes da exaltação. Isso implica, em dizer a vocês que não é exaltação que traz humilhação, mas é a humilhação que vem a exaltação. Então não é se exaltar para se humilhar, é se humilhar para Deus poder exaltar. Essa expressão, aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado, está em Lucas, capítulo de número 14. Lucas, capítulo de número 14, verso de número 11. Eu vou estar aqui lendo para vocês. Lucas, capítulo de número 14, verso de número 11, diz assim: pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então, essa expressão, os humilhados serão exaltados, essa expressão não é bíblica. Os humilhados serão exaltados. Essa expressão, ela vai ao contrário do que a Bíblia diz. Está claro para nós aqui, em Tiago 4,10 e em Lucas 14,11, que aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar, esse sim, será exaltado. Então, toda exaltação, ela vem seguida do processo chamado humilhação. O que é humilhação? Humilhação não é ato da condenação. Humilhação é simplesmente a ponte entre o pequeno e o grande. Humilhação é a ponte entre o pobre e o rico. Humilhação é a ponte entre Deus e o homem. Todo grande homem de Deus passa pelo processo chamado processo da humilhação. Nós temos vários exemplos bíblicos de algumas pessoas que Deus trouxe exaltação para a sua vida, mas teve que passar por esse processo chamado humilhação. Jó passou por 3 fases na sua vida, que para mim são cruciais, que foram fases principais na vida de Jó. A primeira fase é chamada de fase da perca, A segunda fase é chamada de fase da humilhação. E terceira fase é a fase da exaltação. Então, Jó perdeu, Vocês conhecem a história de Jó.
E Jó ele vai entrar no processo chamado processo humilhação. Antes de Deus dar em dobro a Jó, Jó teve que passar por esse processo chamado humilhação. Imagina, um homem mais rico da terra de Uz, um homem mais sucedido, mais próspero, um homem mais abençoado da terra de Uz, agora está sentado na cinza, com chaga no corpo, com um caco de telha se coçando sobre o chão, sobre a cinza. Casa caiu, filhos morreram, esposa abandonou, E Jó agora está no processo chamado processo de humilhação. Porque todo cristão, para serem aprovado por Deus, passa por esse processo chamado humilhação. Por que não falar de Ana? Ana estava ali sendo humilhada, estava ali passando pelo processo da humilhação, pelo processo que nós chamamos da rejeição, porque uma mulher que não tivesse um filho, ela era rejeitada, ela era considerada uma desprovida, e Ana passou por esse processo chamado humilhação. Só que Deus trouxe a exaltação para a vida de Ana, mas para a exaltação chegar, Ana teve que ir para Siló se humilhar. Por quê? Porque não é os humilhados que serão exaltados, mas é aquele que se humilha, Deus exalta. E Deus exaltou Ana sobre a sua casa, sobre a sua rua, sobre a sua cidade e sobre a nossa conhecida como Penina. Deus exaltou Ana diante de Penina, mas Ana, para ser exaltado, assim como Jó, Ana também passou pelo processo chamado humilhação. Porque se quisermos galgarmos níveis espirituais na presença de Deus, nós vamos passar por esse processo chamado humilhação. Até Jesus, para gritar tetelestai, está consumado na cruz. Jesus passou por esse processo chamado humilhação. Então, para ter exaltação, existe o processo chamado humilhação. Quem prega passa pelo processo da humilhação. Quem canta passa pelo processo da humilhação. Quem quer ser usado na mão de Deus, quem quer ser um vaso na mão de Deus, quem quiser ser um instrumento na mão de Deus, quem quiser ser um talento utilizado na mão de Deus, passa por esse processo chamado humilhação. E humilhação não escolhe classe social. Humilhação, ela vem para o pobre, ela vem para o rico. Humilhação também não escolhe condições social, classe social, seja a baixa, seja a média ou classe alta. A humilhação, ela vem para todas as classes. Humilhação também não escolhe cor de pele, seja branco, seja preto, seja pardo, seja moreno, independente da sua cor de pele. Humilhação não escolhe também cor de pele. E humilhação também, ela não escolhe país, ela não escolhe endereço. Todo ser humano, seja ele cristão ou não cristão, ele passa por esse processo chamado humilhação. Mas humilhação, eu repito a vocês, nunca foi e nunca será ato da condenação. Se quisermos ter um relacionamento íntimo, se quisermos ter um diálogo mais aprofundado com Deus, nós precisaremos passar por esse processo chamado processo da humilhação. Então, para Deus usar, tem que ter humilhação. Para Deus dar discernimento, tem que ter humilhação. Para Deus dar poder, para Deus dar autoridade, para Deus dar ciência da palavra, para Deus dar revelação da palavra, para Deus dar visão, para Deus nos revelar os mistérios celestiais e para que possamos
ter um diálogo mais profundo com Ele, uma intimidade mais profunda com Ele, nós precisamos mergulhar nesse rio chamado rio da humilhação. Então, humilhação não é ato da condenação. Humilhação não quer saber se você tem olho verde, se você tem olho bonito, se você tem cabelo liso. Humilhação, ela vem para todos. Ela vem para o grande, ela vem para o pequeno, ela vem para o pobre, ela vem para o rico, ela vem para o pastor, ela vem para o pregador, ela vem para o presidente do ministério, ela vem para a irmã do círculo de oração. Ninguém está isento de passar por esse processo chamado humilhação. Mas fiquem tranquilos, o tempo da humilhação vai acabar na sua vida. O tempo da humilhação vai acabar na sua casa. Está chegando o tempo da exaltação, porque Tiago 4,10 está escrito: humilhai-vos perante o Senhor. Por quê? Porque tem gente que se humilha perante os homens, tem gente que se humilha perante a placa da igreja, tem gente que se humilha perante o segmento religioso, tem gente que se humilha perante, a sociedade, perante os amigos, perante os familiares, mas não se humilham mais perante o Senhor. Então o segredo para a exaltação está aí: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então não é exaltação para depois humilhação. Para Tiago, tem que ter o processo chamado humilhação, tem que ser a humilhação perante o Senhor, para a partir daí a exaltação chegar na minha e chegar na sua vida. Então, não se esqueçam, o processo da humilhação vem, mas também chega o processo da exaltação. Então, continuem se humilhando perante o Senhor, não perante o teu patrão, não perante aquele vizinho, não perante os seus familiares, não perante os seus colegas, seus amigos, mas perante o Senhor, porque é Ele que exalta, é Ele que tira um homem de trás das ovelhas malhadas, assim como tirou Davi e coloca no trono de Israel, assim como fez com Davi, tá bom? Então, o processo da humilhação é para que nós possamos ter mais espiritualidade, profundidade, mais comunhão com Deus. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tenham gostado, pelo amor de Deus, me ajudem a compartilhar esse vídeo. Alguém precisa compreender que humilhação, todo cristão, todo ser humano passa por esse processo chamado humilhação. Seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja na rua, enfim. Todo ser humano, independente do seu crédulo religioso, ele passa por esse processo chamado humilhação. Que Deus abençoe a vida de vocês. Compartilhem, comentem, curtem, tá bom? E não esqueçam, você que não é inscrito, se inscrever aqui no nosso canal. Que Deus abençoe a vida de vocês, no nome de Jesus.